asma é um problema que atinge mais de 1 milhão de portugueses, que muitas vezes desvaloriza esta doença crónica. Hoje no Saúde em Jogo vamos relembrar os problemas associados a esta patologia, pois o outono está a chegar. A descoberta foi quando eu tinha 11 anos, portanto ainda era muito pequeno. Na altura pensei que as limitações fossem ser maiores do que foram. Lembro-me que praticava judo e, portanto, na altura senti-se a necessidade de deixar o judo porque havia os tapetes, os ácaros e tudo mais. Acredito eventualmente que possa estar, porventura, mais vulnerável a apanhar algum tipo de virose, de gripes, constipações. Eventualmente, não tenho como medir a realidade não sendo asmático. É preciso recorrer aos médicos para se perceber efetivamente qual é a situação de saúde. E muitas vezes todos nós, até nesta vida que temos, o cotidiano hoje em dia é muito acelerado, e, portanto, às vezes vamos deixando andar e vamos protelando. Acho que a primeira coisa é recorrer rapidamente ao médico para que se possa fazer os rastreios devidos e perceber se é efetivamente essa a questão. Está com a Bola TV e a partir de agora está com o Saúde em Jogo. Hoje o tema que vai estar em análise é a asma e as estações do ano, uma patologia que em momentos de crise pode ser incapacitante e que muitas vezes os doentes não valorizam demais. É a minha convidada a doutora Lígia Pires, do Hospital de Portimão, no Algarve. Doutora, seja bem-vinda. Certamente que no Algarve está um tempo ótimo, muito melhor do que aqui. E isto é bom ou é mau para a asma? O tempo com sol é bom para a asma, porque há muitos asmáticos que sofrem com as diferenças de temperatura, com o tempo frio, têm hiperreatividade brônquica com o frio. Mas nesta altura do ano, estamos no outono. Pois é isso. Que é o que nos Era aí que eu queria chegar. É a altura em que aumenta a alergia aos ácaros. Portanto, estamos numa altura má, digamos assim. Estamos numa altura má. Porque os ácaros, embora presentes, o dito pó da casa, mas que tem vários constituintes, sendo o que causa mais alergia os ácaros. Os ácaros. Reproduzem-se mais no outono. Okay. E, portanto, é normal que à chegada à casa e durante a noite aumentem os sintomas. E diga-me uma coisa, há alguma forma, esta é se calhar a pergunta que lá em casa estão a fazer, de eliminar os ácaros de uma casa? É impossível? É impossível eliminar porque os ácaros convivem connosco, mas podemos minimizar. Para minimizar é preciso evitar tapetes, almofadas, os peluches. Claro. Os ácaros, para serem eliminados com as lavagens, é a 90 graus, o que significa que a maior parte da roupa é destruída, não é? Claro. A 90 graus, mas é importante fazer a prevenção. Claro. E a prevenção qual é? A prevenção, há uma prevenção medicamentosa. Neste caso nós isto para quem tem, para quem já tem asma. É, para quem não tem. Não as alergias em geral. Estamos a falar de asma. Asma ou mesmo alergias em geral. Porque a prevenção pode ser feita. Sabemos que estamos nesta época que vão aumentar as alergias, eu faço isso com os meus doentes. Começam, antes de começar o outono, a fazer a terapêutica. Uma terapêutica específica, nós já vamos falar depois dos tratamentos no decorrer do programa, mas, portanto, nós podemos antecipar. Podemos antecipar. Quanto tempo antes é que se pode antecipar o início das tomas da medicação para prevenir, de facto, os problemas que aí vêm? Isso é variável de doente para doente. Agora, para os doentes que têm, por exemplo, uma rinite sazonal, não é? Que pode preceder a asma, aí quando começa a primavera e quando começa o outono, é uma boa altura para começar a... Quando começa o outono, portanto, sim, quando começa o outono. Nós estamos precisamente no momento ideal para começar a fazer a medicação de prevenção, exatamente, digamos assim. Na asma o problema é igual, ou não? A asma já é um pouco diferente, então. não é? Porque a asma é para fazer terapêutica o ano todo. Pronto, e aí vamos ao problema dos doentes, se fazem ou se não fazem, não é? A ideia que eu tenho é que qualquer doente crónico que tem crises, altos e baixos, durante a sua vida, quando está no período bom, digamos assim, esquece muitas vezes de fazer a terapêutica. Exatamente. É esse o problema com o doente asmático também, ou não? E o doente asmático tem uma vantagem, porque é uma vantagem que às vezes se torna uma desvantagem. É um doente que rapidamente alivia com a terapêutica.
e como rapidamente alivia, pensa, pronto, estou curado, não preciso fazer mais nada. Nós já vamos depois falar até especificamente dos asmáticos, quais são os tratamentos e as terapêuticas que devem ser utilizados. Para já, eu queria que me falasse mais da estação do ano e de toda esta problemática ligada às doenças respiratórias, que no fundo é isso que estamos aqui a ver. Já vimos que o outono vai ser um período crítico. Este outono particularmente deixa prever que seja complicado ou não? Porque muitas vezes vocês conseguem saber antecipadamente como é que vai ser o período, não é? Se consultarem o boletim clínico, que existe, pode-se verificar que neste momento estamos com em Lisboa níveis elevados de parietária, que é uma erva também daninha que cresce em todos os canteiros e é uma das alergias mais frequentes aqui na Como é que se chama a erva? Parietária. Parietária. Entretanto, também estão os pólenes de castanheiro aumentados. Também. E supostamente estaríamos à espera que isto tivesse aumentado só na primavera, mas não, nós temos variações de pólenes o ano inteiro. O ano inteiro, não é? Aliás, nós temos detectores de pólenes pelo país inteiro. Claro. E é variável também a alergia conforme as regiões do país. Portanto, no fundo, o que eu aconselho aos doentes podem consultar para a zona do país onde estão, como é que estão os pólenes. E se eu lhe pedisse para me dizer este outono qual vai ser a área mais complicada, tem noção disso ou não? Não tenho muita noção porque neste momento as alterações climáticas não te estão a ajudar muito. Eu antigamente dizia aos meus doentes assim, olha, quando começa a primavera, não é? Vão começar a terapêutica. Só que às vezes a primavera começa antes, outras vezes começa depois. Claro. E portanto fica mais difícil. Ainda relacionado com este outono, mas já com um pé no inverno, há uma coisa que se calhar é muito importante nós sabermos, que é quando chegam as constipações e as gripes, os doentes com alergias e com asma são também aqui um alvo prioritário a ter alguns conselhos, a ter algumas indicações daquilo que devem fazer ou não. Sim, é importante especialmente porque a asma é exacerbada, acima de tudo, pelas infecções virais. Ok. É importante fazer a profilaxia da gripe. Em relação às infecções virais, é importante controlar a sintomatologia, mas muitas vezes, após 3 dias sem infecção, ou seja, se continuarem com os sintomas de febre, rinorreia e tosse, neste caso rinorreia, pingo no nariz, também. E tosse e mialgias, se forem por mais de 3 dias, aí pode ser que já tenham outros problemas e devem consultar o médico. O médico, se o médico assistente ou mais direto. Quer em crianças, quer em adultos. Quer em adultos, não é? Portanto, as constipações no doente asmático podem ser problemáticas? Podem porque podem provocar exacerbações de asma, ou seja, crises. As crises maiores. Porquê? Porque especialmente os vírus destroem o epitélio respiratório e provocam uma reação inflamatória muito grande. E a asma já é de si uma doença inflamatória e, portanto, isto é uma bola de neve. É 2 em 1, quase, digamos assim, não é? Doutora, já voltamos, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos sair aqui do estúdio e vamos dar a palavra a Miguel Godinho, é nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, e ele diz, e nós concordamos, que somos o que comemos. Olá! Será que a alimentação consegue prevenir o envelhecimento? Hoje vamos falar de algumas dicas nutricionais que podem ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, prevenir as doenças crónicas não transmissíveis e assim reduzir os efeitos do envelhecimento. Embora seja muito difícil associar um alimento específico a um benefício para a saúde, é fácil comprovar cientificamente que uma alimentação rica em hortícolas e frutícolas, cereais integrais e peixe tem um efeito benéfico na nossa saúde. Por outro lado, existem também alguns estudos que nos demonstram quais são os efeitos negativos do consumo constante de açúcar, mais calorias do que aquilo que devíamos, ou seja, consumir um excesso energético para as necessidades de cada um de nós, ou ainda fazer uma alimentação rica em gordura saturada podem ter na nossa vida futura. Existem consequências para a nossa saúde do consumo deste tipo de produtos e, consequentemente, a longevidade é muito mais baixa nas pessoas que fazem este tipo de consumo e têm efeitos como doenças crónicas não transmissíveis mais cedo na sua vida. E claro, sempre que falamos em envelhecimento, todos nós ouvimos falar de radicais livres. Os radicais livres são ingeridos por nós na alimentação ou até na respiração. É preciso combatê-los e a alimentação é sem dúvida uma fonte privilegiada de antioxidantes.
Nas sopas, pode utilizar, por exemplo, os vegetais de folha verde como sobrenadante. Deixar inteiros para que consiga mastigar e isto promove outras coisas, mas também a saciedade nas refeições. Falemos também de um outro grupo muito conhecido por ter grandes quantidades destes compostos, os frutos vermelhos. Os mirtilos, as framboesas, os morangos ou até mesmo as ameixas. Consumir este tipo de produtos irá certamente auxiliar a prevenir o envelhecimento. Também, como todos sabemos, nas sementes oleaginosas existem grandes quantidades de antioxidantes. Nestas, têm a função de prevenir a degradação dos óleos naturais destes alimentos. Para nós, vão assumir uma função de combate aos radicais livres. Se quer prevenir o envelhecimento, aumentar a sua longevidade, deve ter uma vida ativa, uma alimentação variada, completa e equilibrada. Até para a semana! Miguel Godinho, sempre com as últimas novidades de nutrição, só aqui no Saúde em Jogo da Bola TV. Por estes lados, continuamos a conversar sobre a asma e sobre as estações do ano. É a nossa convidada, a pneumologista do Algarve, mais precisamente de Portimão, Lígia Pires. Doutora, já percebemos que outono é mau porque, de facto, há uma mudança aqui de estação que, de facto, para os doentes com doenças respiratórias em geral e particularmente com asma, vai afetá-los e muito. Já vimos também que o inverno não vai ser grande coisa porque vêm as constipações, se não houver prevenção como deve ser, as constipações e as gripes. A primavera também parece que não é grande coisa, não é? Também traz problemas associados. Pronto, a primavera aí é a altura típica dos pólenes. Habitualmente são as gramíneas, mas em Portugal também temos uma alergia à oliveira, ao pólen de oliveira, que é uma alergia grave. Por exemplo, no Algarve é a alergia mais prevalente. Por exemplo, nós temos ingleses que vêm viver para Portugal porque pensam que o clima é melhor, e é, só que depois desenvolvem alergia à oliveira, que em Inglaterra não há. Que não há, pois, aí está. Portanto, é um problema... É outra estação que também é complicada para os doentes com alergias e com asma. E, por exemplo, os pólenes de oliveira estão até junho, ainda existem pólenes de oliveira e são pólenes muito leves que viajam quilómetros com o vento. Portanto, o vento também faz diferença com a migração dos pólenes de uma região para a outra. Estejamos onde estivermos, às tantas somos atingidos em determinada periferia pelos ditos pólenes. Perante este cenário que nos traça, a única estação boa para os doentes com doenças respiratórias e alérgicas e os asmáticos particularmente é o verão. Será isso? É a melhor estação de todas elas ou não? Depende. O verão é bom. O único problema no verão são as diferenças de temperaturas, especialmente os ares condicionados. E este ano foi complicado, não é? E uma coisa que se nota muito é a situação de estar muito calor na rua, entra-se num estabelecimento ou num hospital e há uma diferença de temperatura muito grande. E, portanto, o vestuário que utilizamos também é adequado à temperatura da rua e às vezes essas diferenças de temperatura podem provocar sintomas. Interessante, porque há dias numa farmácia assistia a isso mesmo. Estávamos em agosto e a farmacêutica estava a dizer a um senhor que foi lá aviar uma receita que este ano as constipações em agosto tinham sido imensas, porque de facto a alteração e a mudança de temperatura de norte do dia para a noite acabava por ter aqui um papel muito importante. E depois há outra situação, que é o ar-condicionado seca, é um ar seco. E então a não umidificação do ar nas vias respiratórias também pode provocar hiperreatividade dos brônquios. Portanto, de preferência, não aos ar-condicionados no caso de haver... Ou então pelo menos muito fortes. Não tão fortes, né? Portanto, serem ar-condicionados mais leves, é isso? Não? O que eu digo é a temperatura, por exemplo, não termos o ar-condicionado a 18 graus. 18 graus, pois. Ter uma temperatura mais amena, 23 graus, 23, que é uma temperatura 24, aceitável. Que é o ideal. A partir daí, depois é conforme de pessoa para pessoa. Claro, cada um gosta. Vamos falar de tratamentos. Em que estadio é que estamos do tratamento do doente asmático? Temos coisas novas, temos inovação que dá para o doente poder estar controlado durante todo o ano, digamos assim, apesar destas variações ou não? Existem tratamentos novos, tem havido uma evolução extrema no tratamento da asma. Sim. É engraçado que muitas vezes ainda temos aquela nuvem negra passa a expressão à marca do Ventilar, que é as pessoas pensam que a asma só se trata assim com bomba, e só pensam com a bomba, em bomba e depois aquilo não explode, não é? Claro. Foi um termo horrível, não é? O nome que ficou... bomba é pejorativo. Pois. E
E então há todo um ensino que tem que se fazer. Tem que se E o fazer. tratamento base da asma são os corticoides inalados, Pois. só que são inalados e não têm as reações adversas que os corticoides orais. Pois A é dita isso. cortisona É que isso. tanto medo têm os doentes. Claro. E às vezes é difícil eles aderirem ao tratamento e tentar, digamos, desmanchar este mau nome que era Sim. cortisona e o Ventilatem, porque nós já estamos muito para além disso, há muitos anos. E é interessantíssimo porque a cortisona foi um medicamento fantástico, não é? Sim, Se formos ver, no início do aparecimento da cortisona foi algo de fabuloso. Só que era a cortisona Só que- endovenosa, Pois, oral, não claro, tem nada a ver claro. com neste momento são derivados próprios para as vias respiratórias, são terapêuticas locais, Claro. não é? Que vão, no fundo, a asma é uma doença nos brônquios e nós temos que fazer um tratamento nos brônquios, daí os inaladores. Claro, daí os inaladores. E que importância é que têm os inaladores no tratamento destes doentes? Nós conseguimos controlar a maioria das asmas, ou seja, 90% das asmas, conseguimos controlar com os inaladores disponíveis. Ok. Com acertos, os acertos são personalizados, doente a doente. Há doentes que nós conseguimos pôr a doença em remissão e conseguimos parar os inaladores e aí só terão que fazer pontualmente em SOS, habitualmente quando tem uma infecção respiratória, na época clínica. E não fazem mais medicação nenhuma? Não, há doentes que se fizer, ou Espetáculo. seja, no fundo o que eu quero transmitir é, se eles cumprirem o tratamento completo e depois fizerem uma redução progressiva da medicação e estiverem bem, podem chegar a uma fase em que esteja em remissão. em que esteja em remissão. Não é para todos os doentes, Pois. mas isso é possível. Claro. Para além disso, temos tratamentos biológicos, porque depois há sempre a asma grave, que há 10% dos doentes... É os tais 10%, é isso que eu lhe ia perguntar. que não são controlados com a terapêutica standard, digamos Ok. assim. E aí, cada vez mais existem tratamentos biológicos. Não confundir com os naturais das ervanárias, não. que é o grande problema quando se fala em biológicos. Lá para casa são São biotecnológicos, não é? imunomoduladores, exatamente, biotecnológicos que vão atuar diretamente no sistema imunitário Claro, e que claro. Estão indicados para esses E doentes. esses são fantásticos. Esses resolvem praticamente o problema dos 10%. Não resolvem, ainda há muitos em estudo, não resolvem o problema de todos os 10%, Todos os mas 10%, alguns são mas resolvidos grande por parte. isso. Portanto, há sempre mais qualquer coisa a fazer, não quer desistir. O doente asmático, como é que estamos em termos de número do doente que está controlado e do que não está controlado? Tem noção disso, doutora? É muito difícil ter essa noção. Eu uma vez fiz um trabalho em que uma coisa é a opinião do doente, outra Pois. coisa é os resultados das realidade. provas de função respiratória. Pois. Porque assim, nós para controlarmos uma asma e temos que ter em conta os sintomas, mas também a função respiratória. Pois. E um problema que no trabalho que eu fiz era cerca de metade dos asmáticos, que especialmente os que são asmáticos desde criança, eles habituam-se aos sintomas. Pois. E portanto eles não os valorizam. Não valorizam, desvalorizam o problema que têm, não é? E, portanto, no controle temos que ter o número de sintomas noturnos, temos que ter a função respiratória, o número de agudizações, portanto, temos muitos fatores para ter em conta. Em relação à opinião do doente, muitas vezes os doentes, é ao contrário, eles pensam que estão controlados, Estão controlados mas não estão. e não estão. Crianças com asma, e agora que se é mau para os adultos, não é? Agora que estão a chegar às aulas e que de facto há aqui uma movimentação diferente na vida que tinham até agora, de verão e tudo isso, pode ser ainda mais problemático ou não? Pode ser mais problemático, mas neste momento, com as armas terapêuticas que temos, nós, se diagnosticarmos uma asma em criança, conseguimos controlá-la melhor do que num adulto. Existe imunoterapia, podemos fazer as vacinas para dessensibilizar da alergia e a sua eficácia nas crianças é muito superior à dos adultos. As crianças atacam E, portanto, as crianças, com a evolução da medicina, neste momento, é mais fácil controlá-las, se for tudo... Mas os pais aí têm mais cuidado, ou não? Os pais têm mais cuidado com as crianças do que com eles próprios. Do que com eles próprios, de um modo geral, porque são crianças, são filhos, etc. E, portanto, valorizam mais os problemas dos filhos. Já me aconteceu, doentes que vão à consulta, levam a criança, mas eu achar que a mãe está com mais falta de ar que a criança. E ela não está tão preocupada com a criança. Claro, claro. Doutora, portanto, quase em conclusão desta nossa segunda parte da conversa, podíamos dizer que a asma hoje, sendo um problema grave,
e que pode matar, não é? Todos nós sabemos que a asma, se não for controlada, pode matar. Mas se for bem controlada e se o doente tiver consciência da doença que tem e que é uma doença crónica, se calhar pode fazer milagres. Exatamente. E em relação à asma, pode matar. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que pode matar mesmo. Ainda existem asmáticos, especialmente que não vão ao médico e não estão controlados. E que às vezes nós não chegamos a tempo. Porque também, não chegar a tempo pode ser o problema principal. Fazer uma paragem respiratória. Ora bem, e aí não há nada a fazer, aí já é tarde. Exatamente. Doutora, já voltamos. O momento seguinte é para nós, mulheres, vem aí o ainda mais linda com a marca de qualidade da estilista Mafalda Leitão. Olá, Mafalda. Olá Marina, bem-vindos de novo à minha rúbrica. Hoje vou falar um pouco dos modelos específicos, vou falar um pouco de cada um. Este modelo eu gosto particularmente porque é um modelo super descontraído, super prático, o pormenor das franjas que eu adoro, eu amo franjas. Este é o macaco, jumpsuit, temos em duas cores. Acho o padrão fantástico, um modelo fantástico. Isto é das peças que de manhã levantamos, tomamos banho, colocamos e vamos trabalhar lindas. Dentro do mesmo padrão temos este noutra cor, mas vestido, um estilo romântico, princesa, mas depois leva aqui um pormenor do carapuço para não dar aquele ar tão princesa. Espero que tenham gostado, não percam as próximas rúbricas, onde irei mostrar mais peças de toda a minha coleção. Final do Saúde em Jogo de hoje. Doutora, quero-lhe agradecer a sua presença neste programa. Foi, de facto, importante fazermos esta abordagem da asma numa visão muito geral e também das outras doenças respiratórias. Deixo-lhe o microfone aberto para, se quiser deixar algum recado lá para casa, principalmente para os asmáticos e para as pessoas que têm problemas respiratórios mais graves. O recado que eu queria dar é que agora estamos a entrar na época das infecções respiratórias, que não deixem evoluir as infecções respiratórias, que façam a vacinação para a gripe. Também já existe a vacinação para a pneumonia. Especialmente nas crianças, já está no Plano Nacional de Vacinação. É verdade, do novo, né, que ele vem agora aí. Exatamente. Nos adultos, nos mais idosos, aconselho a fazer, porque é uma doença que mata e exacerba todas as doenças respiratórias. Em relação aos asmáticos, o que eu queria transmitir é que o tratamento evoluiu e que não fiquem tristes quando vos dizem que têm asma, porque tem uma doença que é tratável e controlável. E pode até entrar em remissão, se for bem controlada, não é? Doutora, muito obrigada pela sua presença no Saúde em Jogo. Já sabe que eu também agradeço a sua companhia, logicamente, e já sabe que eu volto para a semana e sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.